Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje nós vamos debater um tema importante, principalmente para os servidores do Estado de São Paulo, que é a crise do IANSP, o sucateamento, a degradação, a falta de investimento por parte do governo no IANSP e também, logicamente, no Hospital do Servidor Público Estadual. O IANSP é o responsável pela saúde dos servidores de todas as secretarias do Estado. Nós estamos aqui hoje com as honrosas presenças aqui do Guilherme Nascimento, que é presidente da CAPESP e também da CCM, que é a Comissão Consultiva Mista do IANSP. Muito obrigado, Guilherme, pela sua participação aqui. E também da Ana Cristina Alves Rodrigues Manente, que é a presidente da Associação dos Funcionários do IANSP. Obrigado, viu, Ana, pela sua participação. E quero parabenizar você já de antemão pela luta, pela militância que vocês têm feito em defesa do IANSP, em defesa dos servidores, não só do hospital, mas de todos os servidores do Estado de São Paulo. Vocês que estão no cotidiano acompanhando toda a crise do IANSP há muitos anos, tanto o Guilherme, que é um professor militante dessa área, e a Ana, que é funcionária, trabalha lá dentro e sofre mais diretamente todos esses problemas que a gente vai discutir agora. Eu queria, primeiro, Guilherme, que você explicasse para o telespectador o que é, como que funciona, como que é constituída a comissão, essa comissão mista do IANSP. Prazer estar aqui conversando com você, Janase, e com a Ana, companheira de luta. A Comissão Consultiva Mista é um coletivo de associações e sindicatos de representação do funcionalismo público estadual. Nós congregamos cerca de 60, 70 entidades. Nos reunimos na última quinta-feira do mês no Hospital do Servidor Público, uma grande plenária, onde nós tratamos os assuntos pertinentes ao IANSP, né? Normalmente dos problemas de atendimento médico, tanto na capital como no interior, Grande São Paulo e litoral. E, além disso, nós temos uma divisão de trabalho que em cada região do Estado existe uma comissão regional da CCM. E as comissões regionais, por sua vez, se dividem em comissões municipais, né? Então, nós temos essa estrutura, né? As comissões municipais se reúnem nessa cidade, se encontram na região, discutindo os temas pertinentes em cada região, Piracicaba, Campinas, ABC, Litoral, Presidente Prudente, e depois nós nos encontramos na plenária estadual aqui no Hospital do Servidor Público. E é assim que a gente vai trilhando o caminho das demandas do funcionalismo. E ela não tem ainda uma função de deliberar, não tem a função deliberativa, né? Não, inclusive essa é uma das pautas históricas nossa, né? Nós temos como pauta, como reivindicação histórica, a transformação da Comissão Consultiva Mista num Conselho Administrativo, Deliberativo, Fiscal e Paritário, além da contrapartida patronal pelo governo do Estado de São Paulo em 2%. Nós somos descontados em 2% do nosso salário e o governo do Estado de São Paulo deveria fazer o seu papel de patrão, sua obrigação de patrão, em contribuir com mais outros 2%. Então, só para o telespectador que está assistindo entender que todo servidor público ele contribui com 2% do seu salário para a manutenção do Hospital do Servidor Público. Em contrapartida, o governo deveria também contribuir com 2%, ele não contribui. Então, esse hospital praticamente é financiado com o dinheiro do funcionário público, do servidor público. O governo, eventualmente, a cada ano, aporta algum recurso, mas nunca é o mesmo e não há obrigatoriedade. Eu acompanho porque nós votamos o orçamento aqui e a presença de vocês aqui é constante nesses períodos de LDO, de LO, para que aumente o investimento. Mas o ideal seria que o governo investisse no mínimo 2% por funcionário público, né? Então, a gente sendo generoso com o governo, né, nós contribuímos com o orçamento todo do IANSP, ele é feito com 80% com dinheiro nosso, do funcionalismo, e 20% com dinheiro do governo. Isso sendo bem generoso com o governo, porque não chega a 20%. Né? Então, esse é um ponto importante para a gente discutir, né? A questão do financiamento do sistema. E um ponto interessante, Janase, é que assim, nós colocamos mais de 80% do dinheiro.
mas nós não decidimos, nós não definimos a política que vai ser a política interna, de funcionamento, de gerenciamento do IANSP. Exatamente. Quem define isso é o governo do Estado de São Paulo. Um absurdo total. Essa é uma grande luta de vocês, né? Que por isso que vocês querem, nós queremos que ele seja deliberativo, que vocês tenham poder de interferência, que vocês assumam o comando do hospital, que é de vocês, é dos servidores, né? Ana, mas o que acontece no Hospital do Servidor Público? Porque as pessoas elogiam muito os servidores, os médicos gostam muito de vocês, né? Mas a infraestrutura do hospital é terrível, né? É difícil marcar uma consulta, depois a pessoa, se precisa de um atendimento de emergência, ela fica num pronto-socorro extremamente precarizado. O que está acontecendo? O que vem acontecendo no Hospital do Servidor Público Estadual? Eu agradeço, né, o convite do nobre deputado, né, para debatermos, né, a crise do IANSP, porque eu sou enfermeira já há 20 anos na instituição e nos últimos anos, digamos aqui, dos últimos 3 anos para cá, a gente só está vendo a degradação do Hospital do Servidor Público Estadual, né? Não há investimento nem na parte de recursos materiais e muito menos na parte de recursos humanos. Nós temos um déficit hoje na enfermagem, né, que é a minha área, hoje de mais de 1.000 funcionários. Nós chegamos a ser quase um quadro só de enfermagem de 3.000 profissionais da área da enfermagem. Hoje nós não chegamos nem a 2.000 funcionários. Então, há um déficit muito grande na parte de recursos humanos. Não tem concurso público, não tem contratação de novos? O governo, né, nessa saída dele agora, né, ele liberou um concurso para técnico de enfermagem e chamar profissionais remanescentes de outro concurso que já estava acontecendo, né? Mas mesmo assim, o número que ele colocou não é o suficiente para atender a demanda hoje do Hospital do Servidor Público Estadual. Nós sabemos que com a crise que teve nesses últimos anos no país, fez que muitos servidores deixassem os seus planos de convênio, que a maioria, né, grande parte tinha convênio fora, e voltasse a usar o IANSP. Então, a demanda aumentou grandemente. Então, as pessoas estão usando, né, a parte de atendimento médico tanto quanto a parte de atendimento hospitalar, né? E quando nós falamos da parte de emergência, na parte de pronto-socorro, é porque aonde a crise começa, que é a parte de rede credenciada que não atende a demanda nos interiores, né? Aqui é mesmo na capital, na Baixada, né? A falta de credenciamento médico, isso demanda que o próprio servidor ele venha procurar e vem procurar dentro do pronto-socorro para um atendimento imediato, onde ele vai fazer um exame de sangue, um raio-x, uma tomografia, porque ali ele vai ser atendido. E onde tem a superlotação do pronto-socorro, né? Nós temos lá uma área hoje destinada para os pacientes ficarem sendo acompanhados, caso tenham altas, são dispensados, ou se não, ficam aguardando internação. E geralmente nessa área fica mais de 90 pacientes por dia. É maca em cima de maca, paciente respirando paciente. E aí a gente fica questionando, né, as questões de saneamento, né, básico ali, a questão de isolamento, porque às vezes tem paciente que precisa de isolamento, né, as condições clínicas do paciente também. A maioria, a gente sabe, da população do nosso servidor hoje é idoso, acima de 60 anos, então fica às vezes horas em cima de uma maca. Então isso é preocupante para quem está na linha de frente, que somos nós que trabalhamos e fazemos esse atendimento, né? E com isso, né, os próprios servidores às vezes acabam, né, colocando a culpa nos trabalhadores do IANSP, sendo que a culpa é do governo que não faz o investimento preciso dentro do IANSP. Você falou bem, só na sua área, que é a área de enfermagem, vocês eram em 3.000 enfermeiras, hoje Sim, são 1.000 apenas, então e aumentou a demanda, o hospital cresceu, aumentou a demanda,
aumentou o número de servidores e da demanda também, como você colocou. E não né? há um investimento para o próprio trabalhador, né? Um dia nós somos considerados o melhor salário da América Latina. Hoje nós somos o pior salário do Estado, né? O governo deu agora 3,5% de aumento para algumas categorias. Isso não atinge, né, as nossas necessidades, né? Então, o funcionário ele fica sobrecarregado, né, exausto, aí ele tem que procurar outros trabalhos fora porque não há uma motivação efetiva para que esse trabalhador fique dentro do Hospital do Servidor Público. Ou seja, além das péssimas condições de trabalho, jornada estafante de trabalho, vocês ainda estão com os salários defasados. Sim. E comprimidos há muitos anos, né? Sem reajuste. Sim, sem reajuste algum, né? Nós não acompanhamos o reajuste da Secretaria da Saúde, porque hoje nós fazemos parte da Secretaria de Gestão e Planejamento. Então, não tem reajuste na Secretaria de Gestão e Planejamento. Então, onde o nosso salário vai se defasando, né? As outras secretarias têm reajuste, principalmente a da Saúde, né? Só que todas as vezes que tem esse reajuste, é uma briga interna para que o governo venha dar esse reajuste também para nós, profissionais da saúde do IANSP. Guilherme, teve agora, recentemente, uma intervenção da Justiça, do Ministério Público no IANSP, na superintendência. O superintendente saiu, né? Nós temos um processo de terceirização muito grande dentro do IANSP, de empresas que trabalham lá dentro, e esse foi um dos motivos da saída. Parece que tinha pagamento de propina. Queria que você explicasse um pouquinho essa situação hoje das empresas terceirizadas. Parece que são mais de 20 empresas terceirizadas trabalhando dentro do Hospital do Servidor Público. Então, o Ministério Público em São Paulo fez uma denúncia em relação a um contrato estabelecido entre o IANSP e uma prestadora de serviço, a Qualicorp, né? Isso é um contrato feito há um bom tempo atrás. Né? A promotora fez uma análise, chamou pessoas para ouviu diversas pessoas, analisou diversos documentos e ela entende, né, na denúncia que ela faz, que houve que o contrato feito entre o IANSP e a Qualicorp, ela não cumpriu a sua função de edital. Então ela coloca, e além disso, não teve uma auditoria nos pagamentos feitos do IANSP à Qualicorp. E por conta disso, ela coloca que houve um desvio de finalidade de contrato e faz uma ação de improbidade administrativa em relação ao antigo superintendente. É uma ação, é um processo enorme, né? Um calhamaço, a denúncia, muito grave. A gente entende, mesmo com a saída do superintendente, acho que a questão não é pessoal com o superintendente, mas é com a instituição, né? Ela coloca que era um contrato de 10 milhões ao ano e esse contrato durou cerca de 10 anos. Então, estamos falando só de saída direta do cofre do IANSP de 100 milhões de reais, né? Então não é uma coisa pequena, é uma coisa, né, vultuosa. E a gente espera que a justiça seja, aqui em São Paulo, seja um pouquinho mais rápida, né? Não seja tão lenta como ela muitas vezes costuma ser, principalmente quando se trata de problemas relacionados ao governo do Estado de São Paulo, onde as coisas parecem que a justiça já é morosa, mas quando se envolve o governo do Estado de São Paulo, pessoas ligadas ao governo do Estado de São Paulo, ela se torna ainda mais lenta, né? Mas a gente espera que a justiça faça o seu papel, ouça as pessoas envolvidas, as pessoas que se defendam e que a promotoria mostre o que tem, né? Mas nos causa, assim, profundo uma surpresa muito grande, um sentimento muito ruim quando você vê a possibilidade do dinheiro do IANSP ter sido gasto de uma maneira como a promotora colocou, de uma maneira equivocada, de uma maneira errada, né?
e pedindo, inclusive, bloqueio de bens, suspensão de direito, porque ela pede improbidade administrativa, isso resulta numa série de consequências legais. Esse é um ponto muito importante. A gente espera que esse tema não caia no esquecimento. Da nossa parte, nós vamos estar lembrando sempre que isso precisa ser apurado, precisa chegar a uma conclusão final nessa história, né? E as terceirizações, isso é uma das bandeiras históricas da CCM, junto com as entidades, que nós somos contrários a qualquer tipo de terceirização, que no fundo é uma forma de você privatizar aquilo que é público, né? E essa questão da terceirização, de precarização do trabalhador que está na empresa que presta serviço terceirizado, assim, não é bom para ninguém, né? Melhor, é bom para algumas pessoas. Para algumas pessoas. E isso que nós não queremos. Nós queremos uma discussão mais efetiva dentro do IANSP, desse tipo de condução da política administrativa no IANSP. Até a gente está comentando, nós fizemos uma conversa, por conta inclusive da saída do ex-superintendente, dessa troca de governo, essa interinidade, e começa a aparecer dentro da CCM uma discussão muito interessante, que é nós participarmos da escolha do superintendente, né? Parece que isso começa a ganhar vulto dentro da CCM, dentro dos militantes da CCM, que isso é extremamente importante para nós não cairmos em situações como essa, onde, por exemplo, o pronto-socorro tem um monte de problema, e aí, em vez de resolver os problemas, trazem uma solução mágica. Terceiriza. Inclusive agora, né, nós estamos na luta, né, contra essa terceirização no pronto-socorro, que há indício... Eles querem terceirizar também o pronto-socorro? Sim, querem terceirizar, querem colocar uma organização social, né, dentro do pronto-socorro, né, e tirar os funcionários que lá, médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, pessoal do administrativo, né, e colocar uma organização social para atender a demanda do PS, sendo que nós já identificamos o problema, né? O problema não é o atendimento por parte dos trabalhadores. O problema é que precisa, né, de um pronto atendimento para o IANSP, né, para que esses pacientes venham ser atendidos de primeiro momento e que aumente a rede credenciada, para que todos possam ter atendimento. Nas regiões. Sim, porque tem paciente que vem de Presidente Prudente, Bauru, né, da Baixada Santista, para ser atendido aqui no Hospital do Servidor Público Estadual. Então, não é colocando uma organização social dentro do pronto-socorro que vai resolver o problema. Pelo contrário, a gente sabe que muitas organizações sociais, elas trabalham com metas. E elas podem estabelecer uma meta de 300 atendimentos diários. E aí, um pronto-socorro que hoje atende mais de 1.000 atendimentos por dia, vai cair a qualidade, né? Eu fui recentemente fazer uma diligência lá, Ana, à noite, e eu encontrei professoras amigas nossas, Guilherme, da rede estadual, que estavam lá desde as 8 horas da manhã. Eu fiquei lá até 11 horas da noite, quase meia-noite, e elas não tinham sido atendidas ainda no pronto-socorro. Olha só, a professora chegou às 8 horas da manhã. E, quer dizer, terceirizar não vai resolver essa situação também, né? Não vai resolver, né? Porque aí apesar de todo o esforço lá dos servidores, mas é uma fila enorme, uma sobrecarga de atendimento, né? Mas a precarização, só para terminar esse tema, a precarização, não, a terceirização, ela impacta no que? Cai a qualidade do atendimento, os funcionários ganham menos do que vocês, é isso? Tem rotatividade muito alta de funcionários. Nós temos um exemplo nítido que é da limpadora. Se trocou recentemente, quase 2 anos, nós tínhamos uma empresa, né, que prestava serviço para o IANSP há quase 20 anos, e aí agora trocou. E a qualidade da limpeza do hospital caiu muito. A gente vive reclamando da limpeza, né? Inclusive, até encaminhei uma foto com barata, né, dentro de uma instituição hospitalar. Da barata?
É mesmo? Barata dentro do Barata, hospital. né? Então, assim, caiu muito a qualidade de limpeza dentro do Hospital do Servidor Público. Então, não é porque terceirizou, melhorou. Pelo contrário, piorou. E as reclamações são contínuas por parte dos colegas enfermeiros, por parte da administração, né? Quem trabalha no administrativo, ó. Aqui é a foto de uma barata, né? Sim. Deve ter muitas. Aqui é uma, né? É uma, É né? uma. Pela falta de higiene, pelas Sei. condições mesmo, que não está atendendo a demanda dentro do hospital, Então, só né? para o telespectador entender, que é falta de higiene no Hospital do Servidor Público. Que tem uma barata, tem várias, logicamente, essa é uma foto de uma delas dentro de um hospital, que sempre foi um hospital de excelência, né? Sim. Super bem conceituado. Não mas vamos culpar o trabalhador da terceirizada. não. Talvez falta para ele, né, um esclarecimento de como é Exatamente. a limpeza de um ambiente Porque eles hospitalar. não têm como formação deve, nenhuma sim, nessa área. São empresas terceirizadas. como deve proceder, É. né? Até a quantidade de pessoas que estão trabalhando no setor. Sim. É. E também tem muita rotatividade, nunca é o mesmo, né? Às vezes Nunca ele não é o fica. mesmo, Porque é. eles ganham mal, eles são demitidos, Sim. eles saem e, logicamente, não cria vínculo com o hospital, com o Não. dia a dia, com o cotidiano, com os pacientes, com os funcionários. Aconteceu também isso no laboratório, que era um centro de excelência. Todos elogiavam o laboratório. E ele foi terceirizado também. Não, na verdade, o laboratório ainda não está Não. terceirizado, né? O que foi terceirizado foi o serviço de radiologia. Isso é a radiologia, né? me enganei. O que está acontecendo no laboratório foi a troca do sistema, que o sistema é um novo sistema e que não está atendendo à demanda dos usuários. Então, está tendo atraso nos exames, né? Atraso no cadastro, porque o sistema é lento, as pessoas chegam lá, às vezes, em jejum. Então, imagine um idoso de mais de 60 anos, chega lá 5 horas, 6 horas da manhã e vai colher o exame meio-dia, 1h da tarde, né? Ana, nós ficamos nessa troca de sistema que aconteceu no início de março, não foi isso? E isso aí foi nós suspenso. Ficamos um mês, mais de um mês, que as pessoas não conseguiam marcar consulta porque o sistema não estava funcionando. Isso no agendamento, No né? agendamento. Porque saiu a Qualicorp e voltou o agendamento de novo para os funcionários, né? Então está tendo esse atraso tem pessoas que estão marcando consulta, só tem consulta para outubro, novembro. Eles ficaram com problema nesse sistema de marcação de consultas, no agendamento, né, que é essa dessa questão do sistema. Eles ficaram o mês de março inteiro com uma dificuldade enorme das pessoas conseguirem entrar. E depois o problema começou a acontecer na rede conveniada. Então a rede conveniada precisava encaminhar alguém e ele não conseguia encaminhar, porque não tinha comunicação. Tinha comunicação, né, de sistema, né? informática. Sistema. Né? Então, assim, eles fizeram essa mudança que aconteceu agora no início do ano, foi assim, extremamente caótica. Né? Extremamente caótica. Problemas dos mais diversos. E isso acaba sobrecarregando o usuário e principalmente o funcionário. Sim. Porque o usuário fica ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Onde que ele vai... quem vai ser a primeira pessoa que vai encontrar com ele? É o funcionário. Então, e é difícil para a pessoa que está ali esperando tanto tempo ter assim, a calma, ter a paciência de não culpar aquele funcionário que veio atender. Na grande maioria, eles acabam culpando, né, os trabalhadores, sendo que não são culpados, né? Nós estamos com um problema na anatomia patológica, que tem exames lá aguardando para serem processados, né, nesse sistema, já há meses, está acumulando. Então, um paciente que está lá aguardando um resultado para ver se ele tem câncer ou não, está lá esperando para começar um tratamento, sendo que ele não pode esperar. Né? Então, tem um acúmulo de exames dentro da anatomia patológica, nós já conversamos, colocamos o problema, só que eles insistem ainda em ter esse sistema, que é o sistema MV, né, implantado no laboratório para atender essa demanda que não está atendendo. Está tendo uma sobrecarga de trabalho, tanto para os trabalhadores e quanto para o usuário que precisa do diagnóstico e não está tendo. Exatamente. Eu recentemente, há algum tempo atrás, eu acompanhei uma denúncia que vocês fizeram
de uma pessoa, inclusive, que veio a falecer no arquivo. Aqui eu tenho até as fotos do arquivo, caiu no arquivo, não foi isso? Caiu no elevador, elevador quebrado. Então falta segurança também lá dentro, em vários setores. Com isso, eles Fala fizeram... pra gente, Ana, do caso desse funcionário que morreu no elevador. Fez 1 ano agora, né? Que qual era o nome dele? Funcionário Sebastião. Né? Ele colocava os prontuários dentro do elevador, né? Para atender nas clínicas, né? E esse elevador, a porta acabou caindo, pressionando esse funcionário e acabou não resistindo, foi a óbito, né? Mas pela precariedade do arquivo, né? Tem parte do arquivo que tem uma empresa lá que já é terceirizada para fazer a indexação desses prontuários, né? Para ele ser eletrônico, e isso ainda não está acontecendo, ainda são milhares de prontuários ainda para ser indexados, né? E as condições de trabalho, né? A gente está vendo ali na foto o teto caindo, né? Depois da morte, eles fizeram até uma maquiagem, né? Maquiaram ali o arquivo para melhorar as condições de trabalho, mas não é uma maquiagem que vai melhorar. O governo, ele gastou mais de 200 milhões numa área dentro do Hospital do Servidor, que ele fez uma ala nova, fez o prédio da integralidade para atendimento do idoso, né? Sendo que as outras áreas antigas tá aí, depreciada, né? E já a área nova também, a gente está vendo que já está tendo problema, né? O piso danificado, porque não foi um material de primeira linha, né? Então, eles investiram um dinheiro e que agora, em pouco tempo de uso, já está precisando de reparos. Tem um paradoxo lá, Guilherme, porque outro dia eu fui participar de uma audiência que vocês organizaram, uma audiência pública no prédio novo, aquele teatro enorme, bonito, todo aquele espaço, mas um dia antes eu tinha ido no pronto-socorro, então há um descompasso, né, em relação... Você tem ali 2 mundos, né? Isso. 2 mundos, né? Uma coisa muito... Agora, não houve consulta em relação àquela obra, vocês? Foi uma obra que veio de cima para baixo. Nós não tínhamos outras prioridades ali? Sim. Eles fizeram uma reforma no pronto-socorro, mas que também não resolveu. Porque eu me lembro que quando nós assumimos a mesa na CCM, ainda estava terminando a reforma, né, mas o pronto-socorro já estava funcionando. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi uma visita ao pronto-socorro. E assim, nós até conversando com a Regina, que é companheira também da Fiansp, que é da mesa diretora. Regina, batalhadora, está sempre na luta. Olha, hoje nós pegamos um dia calmo. O dia calmo era caótico, o que a gente via lá. Era uma coisa caótica, eram macas e mais macas. Onde era vaga para uma maca, tinham duas macas. Então, assim, isso era... O pessoal dizia, não, hoje está tranquilo. Então, eu imagino como é que fica um dia sobrecarregado. Que é aquilo que você mostrou. Né, pessoal, e sem contar a falta de material, né? Materiais básicos que têm faltado constantemente. Nós vamos falar sobre a falta de material após o nosso intervalo aqui, que é rapidinho, tá bom? O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran, oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180.
Estamos de volta em Discussão com Vida e discutindo hoje a crise do IANSP, com o Guilherme, com a Ana. Ana, antes de entrar nessa questão da falta de material, nós temos aqui algumas fotos que eu gostaria que você explicasse, né, em relação a essa precarização da infraestrutura do hospital, a porta da UTI. Essa já é a ala nova, né, onde o governo investiu mais de 200 milhões, né? E aí a gente vai ver, acho que tem outra foto para a gente mostrar a parte da hemodiálise com ralo sempre entupido, né? É uma parte velha do hospital, então precisaria de um investimento mais efetivo na unidade de hemodiálise, né? As persianas já quebradas da ala nova, né? Lá da UTI. Essa é a entrada da enfermaria lá da neuroclínica no 12º andar, né? Essa é a parte velha do hospital. Então, eu acho que a reforma deveria ser gradativa, começar de andar em andar, né? Começar de tudo de uma vez, esquecendo a ala velha, né? Então, geralmente só faz uma maquiagem para reparar os danos, mas está aí, danificado, né? Isso eu havia comentado no bloco anterior, né, os exames, né, anátomos patológicos parados, né, às vezes pela falta de material, falta de lâminas para serem analisados e por conta do sistema novo, que não está atendendo a demanda para serem analisados esses exames, né. Então a gente está com uma grande crise lá na anatomia patológica do Hospital do Servidor Público. Os pacientes estão necessitando, né, de um diagnóstico e os exames estão lá parados para serem analisados. Isso eu vou falar que é uma gambiarra que o nosso trabalhador ele acaba criando, né, maneiras para trabalhar, para atender o usuário, para não deixar o paciente sem atendimento, né? Então, macas que precisam, as macas sempre precisam serem renovadas, porque é um constante uso, né? E aí não tem um suporte para colocar um cilindro de torpedo de oxigênio, né? Então, eles colocam a faixa e falam, não tem material porque estão usando a faixa, né? Não tem material porque está usando a faixa, porque não tem a maca, não tem a cadeira de roda, né? Então, eles acabam criando alguns meios para trabalhar, né? Ana, além disso, também tem uma denúncia de falta de material, né? Sim. Faltam materiais em várias áreas. Eu falo assim, nesses 20 anos que eu tenho de IANSP, né? Esses últimos meses, eu acho que foi a pior crise que nós tivemos da falta de material. Material básico, fralda, gases, né, compressas cirúrgicas, várias cirurgias sendo suspensas por falta de material. Né? Então, o paciente está lá, internado, sendo preparado, com jejum, chega no centro cirúrgico, suspende a cirurgia porque não tem o material que era para fazer a cirurgia. Então, nesses últimos meses, a crise pela falta de material, é preocupante para nós, né? E aonde está indo esse dinheiro? Porque em uma das conversas com o antigo superintendente, ele falou que havia dinheiro para comprar material. Então, se tem dinheiro para comprar material, ou tem, ou está faltando gestão de quem gerencia essa parte. Janase, tem em cima da questão que a Ana está falando de falta de material, nós vivemos no final do ano passado uma situação muito delicada. Nós tivemos acesso ao número de cirurgias realizadas no Hospital do Servidor Público ao longo de 2017. A média era na ordem de 1.300 cirurgias, com um pico de 1.400 cirurgias. Isso foi mantido, esse índice, até o mês de setembro. Outubro, novembro e dezembro, o número de cirurgias caiu. Então, nós chegamos a um pico de 1.400 cirurgias, para chegar em dezembro, cair para 1.000. Então, se nós fizermos uma conta pela média, na ordem de 1.300 cirurgias mês, como caíram, o número de cirurgias caíram no mês de outubro, novembro e dezembro, cerca de 500 pessoas não fizeram cirurgia no final do ano. Não fizeram cirurgia porque não tinha material básico para cirurgia. Então, isso é um ponto importante para nós discutirmos a questão do financiamento, quem financia, o quanto financia e a questão do gerenciamento. Né? Porque eu entendo, eu sou professor, não sou da área da saúde, mas eu não consigo entender como é que você consegue deixar dentro de um hospital, você consegue
você vai adiar 500 cirurgias em 3 meses. O que você fez com essas pessoas? Pessoas que saíram, que tinham a data marcada da cirurgia, que não tinham o seu preparatório, que vieram de longe, porque são cirurgias, muitas vezes são cirurgias eletivas, não é algo para se fazer, não tem no hospital, na região que a pessoa mora. Então ela viajou, veio aqui para São Paulo, ficou internada um dia. Então olha o custo que isso teve. Aí quando ela vai para o centro cirúrgico, a cirurgia está suspensa. Isso foi uma rotina no final do ano passado. E nós esperamos que esse ano isso não se repita. Né? Porque essa questão da falta, como bem disse a Ana, falta de recurso e falta de gestão no fundo. Na essência, é falta de gestão. Como é que você consegue, como é que você permite, né, dentro do seu hospital, que você vai perder 500 pessoas para fazer cirurgia? Um absurdo, né? Um crime, um atentado contra os servidores, o que vem acontecendo no Hospital Servidor Público. Né? No laboratório mesmo, os nossos farmacêuticos estavam lavando lâminas pela falta de material para poder não deixar o paciente ficar sem simplesmente ter um diagnóstico de um hemograma simples. Agora, Guilherme, Ana, essa é a situação do Hospital Servidor Público agora, e os convênios pelo estado afora, no interior, em Santos. Eu recebo muitas reclamações, vocês também, né, da precarização. Por isso que eles procuram tanto o Hospital Servidor Público, porque a situação no interior, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, é grave também em relação aos convênios. Então, Janara, são insuficientes para atender. Nós entendemos o seguinte: a criação da rede de conveniada foi algo acertado. É defensável. Sim. O problema é você ficar refém das prestadoras de serviço. Então, se nós tivéssemos, além da rede conveniada, uma rede própria. Que os CEAMAS, né, que são os centros de atendimento ambulatorial em cada região, se tivesse um número razoável Quantos CEAMAS nós temos hoje no estado, vocês têm ideia? Cerca de 16. Os CEAMAS, eles são ligados diretamente ao IANSP, né? Sim. Mas além disso tem os convênios com as Santa Casas, não é isso? A gente tem os convênios com hospitais, né, principalmente para pronto atendimento. A gente tem os convênios de laboratório de imagem e laboratório clínico, e tem os convênios de consultas médicas, né? Convênio para ambulatório. Isso é algo importante que se tenha. A gente tem servidor público espalhado do Pontal do Paranapanema até a divisa do Rio de Janeiro. 645 municípios. Então, assim, precisa ter essa rede. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter uma rede própria. Né? Só que aí a gente começa a entrar nas contradições do governo, né? Nas falhas. Para ter isso, precisa de dinheiro, precisa de recurso. Para ter recurso, como é que ele funciona? Basicamente, como a gente já falou no primeiro bloco, os 2% da nossa contribuição. Né? Mas o governo do estado de São Paulo precisa fazer o seu papel de patrão. Eu insisto nisso, Janase, pelo seguinte: o ano passado nós estivemos aqui na Assembleia conversando com você, com seus colegas, sobre a questão do financiamento do IANSP, e nós estivemos conversando com o antigo secretário de Planejamento, o Marcos Monteiro, e quando nós conversávamos nessa questão dos 2%, ele dizia, conversando conosco, ele dizia o seguinte: olha, essa questão dos 2%, vocês devem buscar outras formas de financiamento. Porque o governo não pode ser assim, esse governo paternalista de dar tudo para as pessoas. Então, assim, é uma forma profundamente equivocada. A gente não está pedindo nada como fosse uma benesse. Nós queremos que o governo faça o seu papel de patrão, como nós fazemos o nosso papel de empregado. Nós trabalhamos, nós somos contratados para trabalhar no serviço público, trabalhamos, e o governo, que é o patrão, deveria fazer a parte dele, né? Nas suas diversas vertentes. Devia pagar um salário decente, fazer uma jornada justa e financiar a saúde do seu empregado. Isso não é a benesse, isso é uma obrigação do patrão. Né? E isso que é importante para a gente ter. E aqui na Assembleia Legislativa a gente sempre conta com alguns poucos parlamentares que abraçam essa causa. Né?
e que às vezes é muito frustrante. A Ana participou com a gente o ano passado daquela romaria que a gente ficava fazendo aqui, e eu me lembro que na época da votação do orçamento, o relator dizia o seguinte para a gente: não se preocupem, esse ano o IANSP será prioridade no orçamento. É o que esperamos, né? E o Janazzi sabe o resultado da prioridade que eles falaram. O orçamento exatamente igual a de 16 de 17 para 18, igual ao de 16 para 17. Ou seja, a prioridade não se concretizou. Não é? E é isso que nós precisamos ter. Isso o telespectador tem que ter isso muito claro, o colega servidor público tem que ter isso muito claro. Nós só vamos ter um atendimento, né, digno, decente, os trabalhadores de IANSP terem uma condição de trabalho digna, decente, se houver investimento do governo do Estado de São Paulo. Ana, a enfermaria, ela continua naquela mesma situação, não houve melhora nenhuma de superlotação. Eu me lembro que eu fui recentemente num box, 3 macas no mesmo box, né? Tanto no segundo andar como no primeiro. No primeiro andar, a gente chama de PECOM, que é o pós-acolhimento, né? E onde tinha as camas, agora tiraram as camas e colocaram macas. Então, tinha uma cama, 2 camas, agora fica 3 macas, né? E, inclusive no corredor também, então, onde dá uma superlotação de mais de 90 pacientes naquele andar. E poucos funcionários para dar conta de tudo isso, né? Às vezes a gente tem uma demanda aí, 5, 6, 7 funcionários para dar conta de 90. Então, eu falo até pelo meu órgão fiscalizador, o COREM, né? A gente está passando por cima do nosso órgão fiscalizador, porque é inadmissível um trabalhador assumir essa demanda toda para ele, né? E a qualidade acaba caindo, né? Exatamente. E colocando em risco, né, a vida das pessoas, a saúde das pessoas. Porque na hora que acontece uma tragédia, vai culpar esse profissional, né? Não vai culpar o Estado que não deu condições. E principalmente vocês que são enfermeiras, que sem vocês não tem assistência à saúde, vocês que operam, na verdade, todos os procedimentos, a né? enfermagem mantém 24 horas, o médico dá a receita, faz o encaminhamento, mas são vocês que realizam. Nós que mantemos 24 horas a assistência ao paciente. Exatamente. Olha, só para... Você falou em enfermagem, eu quero registrar que nós temos um projeto de lei tramitando aqui sobre a hora do descanso, né? Dos enfermeiros e enfermeiras de todo o estado de São Paulo. O projeto está tramitando. Hora de descanso. Ele foi construído... Precisamos de plano de carreira para a área da enfermagem, né? Na questão até mesmo da aposentadoria especial, né? Porque alguns têm que essa... é uma bandeira de vocês, né? Alguns profissionais têm essa aposentadoria especial, a gente vê os militares, né, que colocam sua vida em risco, e nós cuidamos dessas vidas, né, nós mexemos com vidas também. Então, eu acho que chegou a hora, né, dos parlamentares, né, ter um olhar diferenciado para a área da saúde. Olha, tem todo o nosso apoio, viu? Guilherme, que outras reclamações vocês recebem na CCM, dos servidores em geral do Estado de São Paulo? Não. O comum é não conseguir marcar, né? Não conseguir marcar a consulta. É um dos primeiros pontos. É um ponto. Assim, olha, quero marcar... É por telefone ainda? Como que está hoje a situação com a saída da empresa terceirizada? Continua por telefone, continua pela internet. Agora conseguiram botar em funcionamento, né, a marcação de consulta. Então, mas agora. Só que, assim... Está precarizado Está precarizado, né? Porque as consultas têm outubro, novembro... Não consegue ir para agora, né? Às vezes eu posso passar na consulta hoje, o médico fala assim, eu quero daqui 3 meses o seu retorno. Só que não tem. Não tem, né? Não tem. O trágico de análise é assim, você passa no médico, né? Aí ele fala, olha, você vai fazer tal exame e você retorna aqui o mais rápido possível. A primeira epopeia vai ser... realizar os exames. Conseguir fazer os exames, marcar os exames. E depois marcar uma nova consulta. E depois marcar o retorno. Então o tempo que você gasta nisso... E tem que marcar com esse médico, pode, né? Marcar com ele, né? Isso acontece tanto no hospital como na rede conveniada. Não é uma característica só do hospital. Na rede conveniada é a mesma coisa. E na rede conveniada ainda tem um agravante, é que em algumas regiões, por exemplo, exames de imagem, existe uma quantidade... Tem cota, né? Cota.
É uma quantidade que o laboratório, que foi contratado com o laboratório. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu preciso fazer um exame de sangue, um exame de sangue simples. Liguei para o laboratório e falei, olha, eu quero agendar uma ida minha para coleta de sangue. Assim, olha, senhor, já passou o dia. Senhor, isso foi semana passada. O senhor liga agora no dia, logo no início de junho, no dia 1, 2 de junho, para agendar. Então, assim, olha, eu tenho 15 dias, porque eu tenho um dia do mês para agendar o resto do mês inteiro. Se por um motivo qualquer eu perder esse dia, só vou no outro mês fazer. E isso acontece num laboratório clínico, laboratório de imagens, isso é uma tragédia. Existem locais onde o pessoal amanhece na fila, do lado de fora do laboratório para pegar a senha para marcar a data do exame. Então, isso é uma vez por mês, isso acontece lá em Santos, acontece em Santos, estava acontecendo em Sorocaba. A pessoa se dirige ao local, né, pega uma senha para um agendamento do seu exame. E aí ele vai, isso abre logo cedo, então a pessoa chega às 7 horas da manhã, a fila já está grande, já vai acabar a senha. Então na outra vez ele vem às 6, ele vem às 5, ele vem às 4, ele vem às 9 horas da noite do dia anterior. Passa a noite na rua, na calçada, para pegar a senha. Para poder marcar um exame. Total. E quando ele não tem a rede de laboratórios e nem de imagem para fazer. Ele sai com os pedidos, né? E não existe essa rede para fazer. E aí onde ele vem ao Hospital do Servidor e fica aí horas, né? Para fazer um exame de sangue, um exame de imagem. Olha, nós já estamos praticamente nos últimos minutos aqui do nosso programa. Eu quero primeiro dizer que vocês prestaram um grande esclarecimento aqui para a população e para o servidor público que está nos assistindo agora. O servidor tem que entender por que o hospital está nessa situação. Porque não há, Guilherme, como você disse, Ana, também investimento. O governo não investe, faltam recursos e tem uma questão também de gestão, né? A gestão não é feita pelos servidores, a gestão é feita por superintendentes que são indicados politicamente. Ali, muitas vezes, a superintendência é um cabide de emprego de um deputado que foi derrotado numa eleição e colocam ele lá como um prêmio de consolação, ou de alguém ligado ao partido, às vezes nem é da área, vem da iniciativa privada, não é ligado à saúde, então ele ocupa um cargo na superintendência, um cargo estratégico importante, mas não tem condições de fazer uma gestão. Seriam essas duas questões, financiamento, por isso que a briga dos servidores, de vocês que militam nessa área, é pelos 2%, não é isso? Isso aí é fundamental, aumento do financiamento, e uma gestão participativa, uma gestão democrática do IANSP, onde os servidores possam participar com voz ativa, não só, a comissão não pode ser só consultiva, ela tem que ser deliberativa também, é isso, Guilherme? Só para finalizar aqui. Uma comissão com poder de administração, deliberação, fiscal e paritária, porque o governo tem que pôr a parte dele, participar junto. Ana, eu tenho acompanhado a luta de vocês lá da associação, das servidoras, do pessoal da enfermagem, e é muito importante que vocês continuem mobilizados. Nós já fizemos denúncias a partir dos documentos que vocês trouxeram aqui, a CCM também. Nós já encaminhamos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, à Comissão de Saúde. Aqui nós temos uma frente parlamentar que é liderada, coordenada pelo Marcos Martins, deputado combativo, que atua muito na área do IANSP e outros deputados também. E, então nós estamos também fazendo todos os esforços aqui. Nós já apresentamos projetos de lei para que o IANSP, para que o governo invista os 2%, e agora nós estamos exatamente debatendo a LDO. Eu apresentei emendas já para aumentar o financiamento nessa LDO que vai ser discutida agora e vai ser aprovada no final de junho. E no final do ano nós vamos fazer o debate da lei orçamentária. E lá nós vamos fazer outro embate. Eu sei que vocês estarão presentes aqui, como você disse, Guilherme, peregrinando em todos os gabinetes, pressionando os deputados. Vamos recolher assinaturas de novo. De novo, e pressão total. Mas é importante que os servidores participem também, que o servidor público pressione o deputado da sua região, aí no interior, na Baixada Santista, aqui na capital, na Grande São Paulo, para que ele apoie o IANSP, mas não só com palavras na tribuna,
em frente parlamentar, mas que ele faça emendas, que ele aprove as emendas, né? Que ele fique do lado dos servidores e não do lado do governo, porque o governo não tem investido e não tem interesse em investir no IANSP. Então, olha, parabéns pela luta de vocês, muito obrigado pela presença de vocês, e ficou muito claro agora por que há a precarização, por que o servidor público sofre tanto para conseguir uma consulta e depois para ter um atendimento. Não é porque o funcionário não trabalha, o médico, é porque não tem infraestrutura e não tem gestão. Parabéns pela luta de vocês e contem com o nosso total apoio. Obrigado. Vale a pena. No programa Projetos de Lei de hoje, você vai conhecer uma proposta que proíbe a cobrança pelos pontos extras das TVs por assinatura. E também um projeto que obriga hospitais públicos e privados a notificarem o nascimento de crianças com alteração genética. E você vai conhecer também a proposta para a criação da Semana de Conscientização sobre Fissura Lábio-Palatina. O programa Projetos de Lei começa às 10 da noite. Espero vocês, hein? Até lá! Uma audiência pública debate aqui na Assembleia os problemas que os servidores